peste. Dentre as muitas profecias que Jesus fez sobre os últimos dias, seus discípulos disseram: Mestre, qual será o sinal de sua vinda e o final dos tempos? E ele lhes disse que, dentre os sinais, haveria a fome e a peste. E há uma estimativa de 5 a 20 milhões de pessoas que morrem de fome a cada ano. No que se refere a epidemias, todos já conhecem a AIDS. É um vírus que surgiu nos últimos anos e os cientistas estão muito preocupados. Os cientistas médicos, com o fato de que as bactérias estejam se tornando imunes aos antibióticos, nós poderíamos ter uma verdadeira epidemia que faria com que a peste bubônica parecesse um piquenique de escola dominical se algumas dessas bactérias imunes se espalhassem por aí. Elas são imunes, não há nada que se possa fazer. E temos também outros vírus, outras infecções que surgiram na África, em locais onde não sabem o que fazer com eles. Não é uma questão de se tornarem imunes aos antibióticos. Não existem antibióticos que afetem tais bactérias. Portanto, há muita preocupação e é exatamente como Jesus previu. Lemos constantemente sobre a fome que assola várias partes do mundo e ao lado dela, é claro, os vírus, o HIV e vários outros tipos diferentes de vírus para os quais ainda não foram encontradas cura. Então, esses são os sinais do próximo retorno de Jesus Cristo. Acabamos de assistir os efeitos devastadores no meio ambiente. Terremotos, fome, epidemias, a destruição do ozônio. E podem dizer que é fácil prever tais coisas. Eu poderia prever um terremoto e possivelmente o jornal informaria sobre ele em sua edição de amanhã. Mas será que podemos explicar o aumento da velocidade dessas coisas ao mesmo tempo por todo o mundo? Agora vamos explorar a tecnologia. Como é possível que há 4.000 anos um profeta pudesse ter descrito de forma tão detalhada a tecnologia que está acontecendo por todo o mundo, se não existia naquela época? Tecnologia. Dentre as profecias de Daniel, é claro, nos últimos dias, ele especifica claramente que nos últimos dias o conhecimento irá aumentar e muitos estarão indo para lá e para cá. E eu viajo muito, provavelmente uns 240 mil quilômetros por ano, e eu posso lhes afirmar que penso nisso toda vez que chego no aeroporto e me lembro quando tudo isso não era assim. É impressionante. A gente chega no aeroporto, milhões e milhões de pessoas vão e vêm. Eu mesmo estou indo para a Europa. Nos últimos 2 meses estive na América do Sul e no sul da África. E é impressionante ir para lá e para cá, exatamente como disse a Bíblia. E o conhecimento irá aumentar. É só olhar para um computador e ver o que está acontecendo. A explosão de conhecimento na internet é exponencial. Está além de tudo que qualquer pudesse ter imaginado. E o aumento do conhecimento é exatamente o que a Bíblia previu. De acordo com o profeta Daniel, cujas palavras foram registradas há 2.500 anos, nos últimos dias nós devemos esperar um tempo onde as pessoas viajarão para lá e para cá, literalmente ao redor do mundo, e o conhecimento irá aumentar, havendo uma explosão da informação. Hoje, quando olhamos para a era da informação em que vivemos, notamos que as palavras de Daniel estão se cumprindo bem diante de nossos olhos. É interessante que nos dias de Davi ou de Abraão, nós nos comunicávamos através de mensagens escritas à mão, viajávamos com a velocidade do cavalo e nos vestíamos através da economia agrária. Se formos um pouco adiante, no tempo de George Washington, a comunicação era feita por escrito, ele viajava a cavalo e ele se vestia através da economia agrária. E agora, pouco tempo depois, nos comunicamos com a velocidade da luz, viajamos à velocidade do som e criamos os átomos e moléculas que desejamos para fazer tecidos sintéticos. É incrível notar a velocidade com a qual a tecnologia enriqueceu nossa cultura do ponto de vista tecnológico. À medida que observamos a explosão de tecnologia e conhecimento, assim como a revolução nos transportes e na comunicação, nos perguntamos como é que o profeta Daniel poderia ter previsto tais fatos há 2.500 anos. Tecnologicamente, nós chegamos tão longe.
Em nossos avanços e tudo que estamos fazendo, é impossível não nos enxergar avançando, mesmo que isso cause reveses. Os cientistas disseram, eu acredito, em termos de conhecimento humano, nós sabemos talvez mais do que sabíamos, sei lá, acho que há mais ou menos um século atrás. Então, quer dizer que estamos explodindo. Bem, de acordo com o desenvolvimento das comunicações, podemos saber o que acontece através do mundo em 2 segundos. E há 100 anos não podíamos fazer isso, e agora nossa comunidade é global. A comunicação, sabe? A gente pode ligar para qualquer lugar do mundo, pode ligar o seu computador e ir a qualquer lugar. E isso é muito importante. A tecnologia está se desenvolvendo. Assim, vemos cada vez menos dinheiro sendo usado, mais cartões, cheques, compras pela internet. E pode crer que, em breve, o dinheiro será obsoleto. A marca da besta. No Apocalipse, capítulo 13, lemos: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Somos informados de que o método final de troca não será dinheiro, mas será feita através de uma marca determinante, que é colocada sobre a mão direita ou sobre a testa de uma pessoa. E na tecnologia moderna, não apenas vemos isso como algo potencial, como já está acontecendo hoje em dia. É interessante que em nosso tempo haja uma tecnologia com a qual Hitler, Stalin ou qualquer outro ditador mundial sonharia, e que são os mecanismos eletrônicos através do qual podemos controlar todo o comércio nos limites de uma nação ou talvez até mesmo de todo o mundo. Através de transações sem uso de dinheiro, com códigos de barra, com chips implantados e o que mais haja. Recentemente, eu levei meu gato ao veterinário para uma cirurgia e lá me perguntaram se eu estaria interessado em identificá-lo através de um chip de silício implantado sob a pele. Todas essas coisas que estão acontecendo em termos tecnológicos se encaixam com o que dizem as escrituras sobre o que irá acontecer nos últimos dias, quando nenhum homem, mulher ou criança poderá comprar ou vender, a não ser que tenha uma marca particular. Seria possível que um chip de identificação implantado no tecido do corpo fosse o meio utilizado? As pessoas sempre se perguntam se estamos realmente no final dos tempos e o que seria essa conversa de últimos dias. Há um número de sinais que a Bíblia nos dá que realmente identificam a nossa geração como a primeira que poderíamos dizer que esteja de fato nos últimos dias, que tudo isso está para terminar. Uma delas encontramos em Apocalipse 13, onde a Bíblia afirma que um homem irá surgir e que irá controlar o mundo. Pois é, temos muita tecnologia para controlar o mundo, e parte do que é controlado são todas as transações bancárias e o comércio. Poderíamos ter feito isso no passado, nem ter imaginado que houvesse isso no passado. Alguém surgindo e controlando todo o mundo, todas as transações bancárias e o comércio. E temos tecnologia para isso, tecnologia com que jamais sonhamos. Comunicações. Jesus, ao falar dos últimos dias, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando pensamos que há 2000 anos, muitas nações, inclusive as Américas, ainda não estavam descobertas, é impressionante saber que Jesus fez uma declaração tão chocante. Somente a partir de 1980 é que a realização de tal profecia pôde ser constatada. Através do uso de satélites de comunicação global e outras tecnologias de comunicação, o evangelho de fato está sendo pregado em todas as nações.